vai falar agora sobre a área de engenharia civil. Se você conhece alguém já dessa área, não esquece de chamar, marcar aqui nos comentários para que a pessoa venha conhecer um pouquinho mais das possibilidades de atuação na área de engenharia civil na perícia. Meu nome é André Stanger, fui perita da Polícia Federal por 16 anos, professora universitária de pós-graduação, e neste canal eu falo sobre perícia criminal federal, perícias estaduais, perícias oficiais judiciais, concurso público. Então, se você gosta desse assunto, não esqueça de se inscrever no meu canal. Tem vários vídeos aqui embaixo e algum deles com certeza vai te interessar. E antes de eu começar, por mais que as outras áreas não sejam a sua, o meu conselho é que você assista todos, porque em cada um dos episódios eu conto uma história, conto uma particularidade. Se você está pensando em fazer concurso público, inclusive, eu sugiro que você conheça todas as áreas, porque o conteúdo de uma pode lhe ajudar no concurso. E se você está interessado em trabalhar nesta área, independente de fazer concurso público, quanto mais conhecimento você tiver dessas áreas, melhor vai ser, porque você pode de repente pegar um caso e precisar de ajuda de um outro perito de outra área, e aí você vai saber a quem buscar ajuda, tá certo? Vamos lá? Então, a área 7 é a área da engenharia civil. Vamos ver qual é a formação. Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em engenharia civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC. Tá ok? Então, o básico tem que ser uma faculdade reconhecida pelo MEC. Pós-graduação ajuda, sim, na prova de títulos. E o que se trata, né, de que tipos de exames o perito da engenharia civil executa? Vamos lá. Os exames realizados pelos peritos da área 7 incluem as condutas criminosas utilizadas durante a seleção e a contratação de empresas para construir obras públicas brasileiras em busca de fraudes, desvios de recursos, formação de quartéis ou quadrilhas e de outras práticas que provocam prejuízo à União e à sociedade em geral. E aí, se a gente for levar para uma esfera estadual, da mesma forma, obras estaduais ou situações congêneres, tá bem? Que tipos de exames que a gente tem? Obras, instalações prediais, estradas, ferrovias, barragens, pavimentações, aterros sanitários, sistemas de esgoto, sistemas de irrigação, e aí já pode ter um pezinho junto com a área do meio ambiente, licitações, análise de materiais utilizados em construções, preço superfaturado, obras não realizadas, obras inacabadas, contratos, projetos, pagamentos indevidos, dentre outros. Veja a quantidade de exames que tem essa área. Você sabia disso? Tinha noção que poderia ser tanta coisa assim? Então aqui já fica o meu convite para você curtir, se inscrever no canal, tá certo? Deixar seu like. Ponto importante das perícias de engenharia civil é que ela geralmente faz ligação com outras áreas. Então a gente pode ter engenharia elétrica, engenharia mecânica, cartografia, agronomia, documentoscopia, contábeis, dentre outros. Porque, por exemplo, uma licitação, ela vai envolver a parte de engenharia, mas ela também pode envolver a parte contábil, levar em conta documentos, entre outros. Então, é uma área bastante ampla que permite interações com outras áreas. Da mesma forma, como a gente falou, é importante sim uma pós-graduação, porque auxilia bastante nessa busca, nessa formação. E agora eu vou passar algumas coisas bem específicas sobre essa área. Um ponto interessante das perícias de engenharia civil é que os vestígios estão geralmente ligados com o próprio objeto. Então, por exemplo, uma estrada, você vai ter como analisar ali a quantidade que foi usada de concreto, os materiais, a qualidade desses equipamentos, a obra está ali. A própria construção em si já tem os vestígios. Eu lembro uma vez que alguns colegas tinham que fazer uma perícia numa estrada, havia, sei lá, suspeita de um superfaturamento, e aí o que acontece? Você tem um projeto da construção da estrada e você tem que saber que materiais que foram utilizados, e aí eles tinham que coletar pedaços do asfalto, né? Tem toda uma metodologia da área, né? Para você coletar esses materiais períodos em períodos, e aí analisar, por exemplo, quanto que tinha de cada, se batia com o projeto que foi apresentado. Então isso é um tipo de perícia, tá? As obras em si, né, a gente fala que ela é um testemunho silencioso. Por quê? Porque ela tá ali, então assim, não tem como alterar algo, né? É bem interessante também que tem uma história do professor na academia de polícia. Olha, eu adoro história, gente.
E ele contou que ele foi fazer ele era uma das primeiras perícias que ele foi fazer, e era no interior do Mato Grosso. Ele saiu de Brasília, foi de avião, chegou num trecho, foi de carro, e depois mais um trecho de barco, enfim, assim, foi bem complicado para ele chegar lá, e onde era o local da perícia. E aí ele não tinha experiência, ele não tinha lido os quesitos, que é o que orientam a gente na realização da perícia, e ele chegou lá, fotografou, tal, não sei o que, e voltou, né, todo o caminho de volta, barco, carro, avião, até chegar em Brasília de novo. E aí quando ele foi pegar a lista dos quesitos, o primeiro quesito que tinha era assim: o teto é de lambril? Aí eu não olhei pro teto. Então, gente, parece piada, mas foi verdade isso que aconteceu. Então, assim, sempre antes de fazer uma perícia, é importante que você saiba o que você está investigando ali, o que são os quesitos que você tem que responder, né? E aí eu sei que ele teve que pedir para alguém ir lá verificar qual era o teto, enfim. Tem outras perícias que são mais fáceis de fazer, inclusive. Sei lá, no projeto foi pago uma ponte, aí você chega lá, não tem a ponte, né? Isso é bem mais tranquilo, tá? Então tem situações como essa, não é isso? A gente não vê nas notícias, muitas vezes o pessoal fala que determinada estrada está constando como se estivesse asfaltada, só que na realidade nunca foi asfaltado. Então são situações de desvios de recurso, formação de cartel, quadrilha, os arrumadinhos com licitação, né? Então todas essas situações, elas provocam de alguma forma um prejuízo à sociedade, um prejuízo à União, ao Estado, ao município, enfim. Basicamente, as perícias, elas podem, essa particularidade que geralmente envolve também a parte contábil financeira. Claro que nem sempre vai ser uma perícia tão simples, porque tem que ter o olhar técnico, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela pode fazer de uma outra forma que dificulte. Então, essa história da estrada, você tem que saber, por exemplo, que teria, vamos supor, vou chutar, tá, gente, que eu não sou da área de engenharia civil, vamos supor que teria que ter 10 centímetros de concreto, mas não sei o que de tanto, né? A obra tá feita, como que você vai descobrir o que tem ali para baixo? Você teria que ver. Da mesma forma, sei lá, uma parede, algo, que materiais que foram utilizados. Então tem exames específicos para isso, e são conhecimentos bastante técnicos que esses engenheiros precisam ter para conseguir identificar. Nessas questões que envolvem contratação, execução, licitação, a gente pode ter pessoas envolvidas. Então, sei lá, um político, uma construtora, alguém ali que tá ganhando algum tipo de benefício para fazer vista grossa. Então, nessas situações, algum servidor público, enfim, a questão em si não é só a engenharia. Veja que a gente tem o ponto humano ali interferindo no processo. A gente sabe de questões de licitação, que as empresas combinam, que uma vai ganhar, elevam o preço, enfim, tem vários mecanismos que eles não ficam adstritos à questão da engenharia em si, mas também da parte contábil financeira. Então, se a gente for pensar assim, em termos de vestígios, o que pode ser? Uma obra inacabada, um material que foi feito de má qualidade, o preço superfaturado, não foi construída, que foi o caso que eu falei, tá? Então, em locais que não deviam. Então, tudo isso a gente vai ter algum tipo de ato ou alguma omissão que foi feita e que causa prejuízo. Como que a gente vê aí na mídia, muitas vezes, uma ponte que cai, sei lá, um viaduto, algum prédio que desaba, porque possivelmente tem alguma coisa ali que precisa ser periciada, tá bem? E aí, gente, se a gente for pensar, todas as possibilidades é muita coisa. Então, por exemplo, a entrega de um determinado prédio, algum edifício público que quando entrega já precisa reformar, né? Alguma situação está complicada. Uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Estradas que foram feitas para beneficiar a fazenda de alguém, né? Um conjunto habitacional que as casas não têm ali o mínimo de qualidade, de dignidade para as pessoas morarem, preços superfaturados, enfim, a gente tem uma gama enorme de tipos de exames que os peritos da área de engenharia civil podem executar. Na perícia, a gente tem sempre exame que a gente fala do padrão e do questionado, né? Então você tem que comparar isso para ver se aquilo confere com o outro. Na área de engenharia civil não é diferente, a gente tem alguns tipos de padrões
e que eu vou falar agora a respeito de cada um deles. Então a gente tem, por exemplo, são os padrões de projeto. Então o que seria um padrão de projeto? Você tem um projeto, tá documentado, tá desenhado, tá especificado, tá tudo ali. Tem que ser ferro disso, tem que ser cimento daquilo, concreto daquilo outro, tá tudo descrito no projeto. Então o que você vai fazer? Isso aqui é o padrão. E aí a gente tem o questionado. Então eu vou verificar se realmente aquele projeto foi feito com aquelas medidas, com aquelas especificações, enfim. Então eu tô comparando o projeto com uma obra em si. Geralmente nesses casos a gente vai ter a vistoria. Então o perito ele vai vistoriar a obra para ver se ela bate com aquele projeto. Um outro padrão que a gente tem é o padrão de mercado. A gente sabe, por exemplo, para construir em determinada área, em determinada cidade, em determinado estado, tem um valor de metro quadrado para o tipo de construção e assim por diante. Então, ele é vinculado a uma região e a um determinado período de tempo. Então, esse padrão de mercado é para verificar, por exemplo, se o preço que está sendo praticado ele está compatível com o que tem no mercado. Porque de repente a pessoa fala assim, mas vai ser para obra pública, então eu vou aumentar o preço, enfim, vou elevar, né? Então tem isso também. Então aqui entra preço de mercado, de equipamento, de mão de obra, da questão logística, de acesso, enfim, tudo isso, né? Para saber se aquilo realmente está de acordo com o que está praticado no mercado. Numa dos vídeos que eu gravei aqui, eu falei que eu fiz uma perícia merciológica de informática, que era isso. Foi feita uma licitação de equipamentos de informática, então eu precisei ver à época qual eram os valores praticados para ver se aquela licitação estava de acordo com o mercado ou se tinha uma discrepância muito grande. Então, esses padrões de mercado, ele também se aplicam à área de engenharia civil. Um outro tipo de padrão da área de engenharia civil são os padrões de contrato. O que acontece? Quando um projeto é contratado para uma empreitada, existe ali uma documentação. Então, ali está estabelecido, por exemplo, pode ser feitos ajustes assim, assado, sabe que tem aumento do valor dos materiais, enfim, né? Então, assim, o que o perito, neste caso, avaliaria? Se foi mantido aquele padrão, se foi aquele desvio condizente com o mercado, enfim, ou se está sendo manipulado para que, de alguma forma, consigam lucros que não sejam justificáveis. Então, neste caso, ele acaba sendo mais um exame documental em relação àquilo que a gente tinha lá. Por fim, o quarto tipo de padrão é o padrão normativo. O que é o padrão normativo? Vocês sabem que na área de engenharia tem norma para tudo, né? As ABNTs da vida, para escada, para isso, para janela, para tamanho da construção, enfim, onde ficar equipamento de segurança. Por que eu sei? Porque eu já dei aula na pós de engenharia de segurança do trabalho, né? Então a gente tem esses padrões de qualidade, a gente tem padrões de segurança, respeito de fiação, enfim, de tudo que envolve uma obra. E aí o que acontece? O trabalho deste perito, nesse padrão normativo, é para verificar se essa obra ela está de acordo com esses normativos de segurança. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui ver alguns apartamentos para comprar e aí o corretor começou, leva para lá, leva para cá, não sei o que. E aí a gente foi ver um prédio. Quando eu desci do elevador, a porta fechou e só tinha duas portas, assim, sabe? De um apartamento A e de um apartamento B. O elevador pegou e desceu. E aquilo me deu uma agonia. Eu falei, escuta, e se não tiver ninguém nas casas? E se acabar a luz, eu vou ficar presa aqui? Daí ele, nossa, é mesmo, não tinha como fugir daquilo, sabe? Imagine se era um triângulo assim, sabe? Aqui era o elevador, aqui era uma porta, aqui era outra. E aí me deu uma agonia, eu falei, não quero nem ver o apartamento. Porque eu fiquei imaginando que era uma cidade que faltava luz, né? Eu falei assim, acabou a luz. Eu saí do elevador, fiquei ali naquele cubículo e aí eu não consigo nem entrar se não tiver alguém na casa, enfim, eu ficaria presa naquilo, né? E aí eu não sei como foi que essa obra passou, porque em termos de segurança você teria que ter um acesso a uma porta de emergência, a uma escada, e não tinha, né? Então, assim, vejam que essas especificações, existem todos os normativos que estão relacionados com a área de engenharia, que tem que estar presente. Então, o trabalho do engenheiro, neste caso, seria analisar a qualidade disso e ver se está condizente com o que as normas permitem. Bom, como vocês viram, a área de engenharia civil tem
muitas possibilidades de atuação, e se você é formado em engenharia, independente de fazer concurso, tem muito trabalho nisso, inclusive na esfera judicial. Então, assim, até um colega meu que era que é dessa área de engenharia civil, antes de ele se tornar perito da Polícia Federal, ele fazia perícias para a justiça. Então, assim, geralmente é um valor bastante significativo que é pago para realizar essas perícias, né? Então, são coisas que vale a pena você investir. Em termos de pós-graduação, eu não sei se você vai achar uma de engenharia forense, então a minha sugestão é que você faça, por exemplo, ciências forenses, que é o exemplo da Forensic Science da WEAD, pós que te dá uma possibilidade de fazer perícias judiciais. Fora isso, empresas, né, contratam bastante, mas assim, é uma área bem interessante. E assim, na própria Polícia Federal, além dessas possibilidades de atuação enquanto perito, muitos dos peritos da área de engenharia civil, engenharia elétrica, entre outras, eles acabam trabalhando em projetos dentro da própria polícia, como construção de sede de superintendência, então para verificar, para acompanhar a obra, né? Então tem outras possibilidades aí. Esquece de marcar alguém, né? De encaminhar para alguém que você conhece que é da área de engenharia civil, porque a tendência, gente, das pessoas que se formam na área de engenharia civil é atuar no mercado. Então vai atuar em empresas, em construtoras e tal, e não sabe dessas possibilidades de atuar na própria Polícia Federal, porque é muito instigante o trabalho, tá certo? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!